Show! Turma, eu também, além de saber como vocês estão, e aí de coração, eu me importo mesmo, eu quero que vocês estejam bem, eu quero que acabe logo essa quarentena, para daqui a pouco a gente estar junto, se abraçando. Mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Acho que vocês já estão sabendo, mas ontem teve uma reunião no CCJ, né? E eles definiram que não iam mais cobrar nenhum tipo de projeto extra. Ou seja, não vale mais passo a passo para a gente e não vale mais as colegiadas. As notas da AV2 e da AV3, elas vão ser integralmente do professor. Olha aí que bacana, né? Assim, eu sou super a favor das colegiadas, acho que é legal as colegiadas existirem, força o professor a dar aula, força o aluno a estudar, força assim, né, um modo pedagógico. Eu sou super a favor desses projetos que a Unifor faz, eu acho incríveis, apoio todos, 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 todos. Agora, sim, esse semestre não vai ter, tá bom? Então, eu já estou dizendo para vocês que esse semestre não vai ter prova colegiada e não vai ter passo a passo, para nenhuma disciplina. Pois é, não mesmo, a colegiada. Ah, tu acha, né, Júnior? Logo você, rapaz, que é um aluno modelo, não me venha com essa história, não. Faça assim, passe, porque é uma coisa maravilhosa, depois a gente conversa. Show. Então, turma, fiquem tranquilos. Quando for, eu não tenho orientação ainda para fazer a V2, mas quando for para fazer a V2, aí eu converso com vocês, tá bom? Quanto à nota da V1, eu já mandei para a Janete, ela pegou todas as notas de vocês, quanto você tirou na V1, quanto você tirou em cada trabalho. Já está com ela. Eu não vou ter condições de entregar a V1 para vocês sabem disso, né? Porque, enfim, então lá na Unifor, eu não vou para lá, eu sou grupo de risco, aquela coisa toda. Aí, antes da gente fazer a V2, eu vou dar a oportunidade de quem quiser fazer a V1 de novo, fazer, tá? Tipo, você não gostou da sua nota e quer, aí vai valer, não a mais alta, vai valer a segunda prova, mas depois eu passo isso. Não tenho nenhuma orientação ainda para fazer a V2, mas o que eu já tenho que eu posso dizer para vocês é que não vai valer nem prova colegiada e nem passo a passo. Tá até gravado aqui. O Vitor tá dizendo assim, professor, o senhor acha que as aulas voltam próxima semana? Vitor, sinceramente, acho difícil, cara. Acho até que o comércio, tudo não vai voltando, né? Assim, o governo do estado, ele tá com comissão estudando como flexibilizar a quarentena, mas por enquanto eu não acho que a gente vai voltar, não, certo? Vamos esperar aí uma posição mais definitiva da Unifor. Mas por hora, esses projetos, isso eu já posso dizer para vocês, que já foi passado para a gente, não vai valer nem passo a passo, nem colegiado, ainda que a gente volta. Tranquilo? Show! Então, ó, queria saber se vocês estavam bem, queria dar essa notícia sobre o passo a passo, a colegiada, que para uns é motivo de alívio, mas independentemente disso, estudem, por favor, estudem. E a outra coisa que eu quero passar para vocês, turma, é saber se vocês estão com alguma dúvida sobre o que está acontecendo na política. Não vou aqui entrar no mérito, não vamos discutir a questão em si, direita, esquerda, centrão. Não, eu estou perguntando para vocês se vocês estão com alguma dúvida em relação ao procedimento. Tipo, o Moro saiu, ontem o STF autorizou a investigação contra o presidente da República, pelas declarações do Moro. Tem 30 pedidos de impeachment em relação ao presidente da República. Eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida que eu possa explicar, como eu disse, sem entrar no mérito, dizendo quem está certo, está errado, tal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para explicar, tá bom? A Beatriz está perguntando assim: como vai ficar em relação ao pacote de crime? Não influencia? Não, de jeito nenhum. Quanto ao pacote de crime, pode ficar tranquilo, tá, Beatriz? O pacote de crime já é ato jurídico perfeito. Tanto é que eu já disse isso para vocês algumas vezes, que o Moro escreveu o pacote de crime, que é um projeto de lei, que foi um projeto de lei, e que desse projeto de lei original, ao final, a gente estima que ficou só uns 30% dos artigos do Moro, o resto tudo foi alterado, entendeu? Então, o pacote de crime foi um projeto de lei de iniciativa, sim, de iniciativa não, que quem escreveu foi o ex-ministro Sérgio Moro, foi para a Câmara dos Deputados, foi profundamente alterado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, foi alterado. STF também contribuiu para a formação do pacote de crime. Dia 24 de dezembro do ano passado, Bolsonaro sancionou
pacote de crime, as alterações dele estão valendo normalmente mesmo. Só as alterações que não estão valendo são aquelas 4 que eu já expliquei para vocês, porque elas estão suspensas em sede cautelar pelo ministro Luiz Fux, que em janeiro ele estava substituindo o Dias Toffoli, então ele recebeu 4 ADIs contra o pacote de crime, não contra todo o pacote de crime, porque o pacote de crime é uma lei ordinária que alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal e alterou várias leis especiais. Então, uma lei só alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal e várias leis especiais. Foram ajuizadas 4. Uma dessas ações foi, inclusive, da Associação dos Magistrados. Foram ajuizadas 4 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, contra o pacote de crime, questionando alguns artigos, não todo o pacote, e 4 partes do pacote de crime estão suspensas, que eu já falei para vocês. É a questão do juiz de garantias, que a gente já conversou em sala de aula, presencial, a questão do arquivamento do inquérito policial, que é para ser pelo MP, fica do jeito que eu expliquei para vocês. Também o juiz que tiver contato com prova inadmissível vai continuar podendo proferir a sentença, porque veio um artigo dizendo assim, se o magistrado, durante o processo, tiver contato com prova declarada inadmissível, ele se torna impedido de proferir essa sentença. Foi aprovado, foi sancionado pelo presidente da República e o Fux disse, isso aí não está valendo. E não está valendo também, e aí diz respeito diretamente à nossa matéria de agora, que é sobre se o cara for preso em flagrante, a audiência de custódia não ocorrer até 24 horas, a prisão é ilegal, então tem que ser relaxada. Essas 4 partes não estão valendo. Juiz de garantias, arquivamento do inquérito policial, essa questão da prova inadmissível e a audiência de custódia de 24 horas, sob pena de a prisão ser ilegal. Tranquilo? Então, assim, o pacote de crime pode ficar tranquilo que fica do jeito que está mesmo, tirando essas partes que estão sendo questionadas nas ADIs. Bom, então vocês não têm dúvida sobre o que está acontecendo na política do nosso país, né? Tipo, procedimento de impeachment, crime de responsabilidade, ninguém tem dúvida, né, turma? Fiquem à vontade para perguntar a todos os professores de vocês. Mais uma vez eu repito, eu não estou levantando essa bola para a gente discutir política em si, política de governo, quem está certo, quem está errado, quem é bandido, quem não é isso. É para a gente discutir o procedimento, se vocês estão entendendo tudo que está acontecendo. Então, já que vocês estão entendendo tudo que está acontecendo, eu posso passar para a nossa aulinha de hoje. Tranquilo? Vamos nessa? Passar para a nossa aula de hoje, falar da audiência de custódia, falar da prisão, show de bola. Então, eu vou compartilhar minha tela. Conversem comigo. Galera, fico tão preocupado, cadê vocês? A sala é enorme, a nossa sala. Você lembra quão grande é a nossa sala? Aí eu olho para a nossa sala virtual, me dá uma tristeza, mas vai dar certo. Espero que a galera esteja assistindo em outro momento. Vamos lá. Beleza, estou compartilhando minha tela. Só um minutinho, pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela. Turma, eu vou... deixa eu apagar aqui meu... Pronto. Aqui, turma, é o nosso material. A gente está indo para a 5ª aula, né, de prisões, liberdade provisória, medidas cautelares, e aqui é o que a gente já viu. Eu não vou revisar de novo, porque senão vai tomar muito tempo. Isso eu já revisei. Eu vou revisar só a partir da aula passada. Então, turma, o que é que a gente falou? O cara foi preso em flagrante. Deixa eu dar mais um aqui. O cara foi preso em flagrante e o APF tem que chegar ao juiz em 24 horas. Com o pacote de crime, essa audiência deveria ser em 24 horas da prisão. Contudo, não vai ensejar o relaxamento de prisão se isso não acontecer, porque está suspenso o pacote de crime. Então, o auto de prisão em flagrante chegou para o juiz e o juiz vai fazer a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz não vai analisar como regra se o cara é culpado ou inocente. Não vai produzir essas provas. O que o juiz vai se limitar a fazer nessa audiência de custódia é analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. A legalidade ou ilegalidade, tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista material. Então, se o juiz chegar à conclusão que a prisão é ilegal, aí ele vai dar uma ordem de relaxamento de prisão, que também é uma petição que você, enquanto advogado, pode fazer, que toda prisão que é ilegal, você pode pedir o relaxamento de prisão. Não esquecer que o fundamento do relaxamento de prisão está aqui no artigo 565 da Constituição. E não esquecer também de sempre, quando você quiser soltar o seu cliente,
pedir a expedição de um alvará de soltura. Agora, se a prisão for legal, aí o juiz pode ou conceder a liberdade provisória para o indivíduo, que é a regra, ou, em último caso, converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Show! A gente viu na aula passada que essa liberdade provisória ela pode ser concedida com arbitramento de fiança ou sem arbitramento de fiança, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, quando é que vai ser com fiança, quando é que vai ser sem fiança. E, em qualquer caso, o juiz pode impor, pode colocar, desde que fundamentado, claro, as medidas cautelares. As medidas cautelares, elas são diversas da prisão, né? Que é o quê? Monitoramento eletrônico, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de chegar perto de determinada pessoa, a internação compulsória, que eu já falei para vocês, que é a internação provisória, que é a que mais cai no AB, que o cara tem, o crime tem que ter sido com violência ou grave ameaça, o perito tem que concluir que tem risco de reiteração e que o cara é semi-imputável ou inimputável, é o que a OAB mais gosta. Então o juiz, quando ele concede a liberdade provisória, ele diz assim, Sidney, tu foi preso em flagrante porque o policial te viu assaltando. Eu não posso dizer que tu é culpado, Sidney, porque a Constituição garante o devido processo legal. Mas eu vou te dar o direito de responder o processo em liberdade. Então, quando o juiz dá ao preso em flagrante o direito de responder o processo em liberdade, é porque o juiz concedeu a ele a chamada liberdade provisória. Então, essa liberdade provisória, tanto a confiança como a sem-fiança, ela pode ser imposta junto com uma, duas, três, ou até as 9 cautelares do 309. Só que você não pode esquecer que o juiz só pode fundamentar esses cautelares, primeiro, se houver requerimento. Nós já conversamos que depois do pacote de crime, o juiz não pode mais decretar nenhuma cautelar de ofício. Antigamente ele podia, hoje não mais, já mostrei para vocês o comparativo aqui da redação anterior e da nova redação. E também, turma, o juiz, além de não poder decretar nenhuma cautelar de ofício, então o MP vai ter que pedir, o querelante, se for o caso, vai ter que pedir, que não vai ser o caso aqui, mas como regra o MP vai ter que pedir, e o juiz, quando ele for decretar cautelar, se você vai responder o processo em liberdade, mas você vai ficar proibido de frequentar bares e lugares que vendem bebida. Ele tem que fundamentar na necessidade daquela cautelar, porque aquela cautelar é necessária, e na adequação daquela cautelar. Show. Professor, entendi. Então, quando o cara é preso em flagrante, o flagrante chega, o auto de prisão em flagrante chega ao juiz em até 24 horas. Na audiência de custódia, o juiz vai analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão. Isso. Se a prisão em flagrante for ilegal, o magistrado é obrigado a relaxar. Isso. Se a prisão em flagrante for legal, o juiz, em último caso, converte esse flagrante em preventiva. Lembrem que a preventiva é a rainha das prisões cautelares. Tanto o flagrante pode ser convertido em preventiva, como a temporária também pode ser convertida em preventiva. Oh, coisa boa, falta energia aqui. Eita, acho que eu vou cair. Galera, eu acho que eu vou cair porque o meu 3G é da antena aqui, Pet. Me esperem só um pouquinho que eu vou ver como é que eu faço. Vocês estão me vendo, não estão ainda? Não, me vendo não, né? Estão me ouvindo. Ô, comédia. Gente, que loucura. O que é que acontece? O 3G, eu tô no 3G aqui do meu celular. E o 3G... é muito comum. Cai o 3G também. Deixa eu pegar aqui para vocês ficarem me vendo. Ai, Jesus. Só um minuto. Vai ser... A aula hoje vai ser bem macabra, viu? Mas dá certo. Já parei que eu... Já coloco aqui. Pronto. Tá melhor, turma? Tá dando para me ver direitinho? Todo me vendo? Sim, só o vulto. Pronto, mas acho que agora melhorou um pouco, né? Vamos lá. Então vou voltar. Qualquer coisa vocês me falam aí, pelo amor de Deus. Sim, enfim. Então, o juiz, se a prisão, o juiz vai conceder a liberdade.
Fala, turma, voltei. Tudo bem aí? Estão me vendo? Caramba, que loucura. Meu microfone foi. Foi o quê, meu Deus? Pronto. Estão aí, não estão? Turma, desculpem aí. Nem me fale, horas, susto de fala, meu Deus, que hora que eu vou conseguir repor essa aula, pelo amor de Deus, eu vou sentar aqui fora. Eu acho que vai ser melhor. Por conta da conexão, que ela não tá muito boa ainda, sabe, turma? Enfim. Chegar, pulei até os. Eu cheguei até. Ah, que susto foi agora, né? Agora que eu entendi o susto. Eu pensei que o susto era da coisa. Galera, vamos continuar. Eu compensei um pouquinho, tá bom? Show. Vou precisar só de um tempo para pegar minha água. 2 minutinhos. Só um minuto. Ah, pronto, galera. Vamos lá, sem mais delongas. Show. Desculpem aí, viu? É porque realmente faltou energia. E eu achei que dava para continuar e não deu. Bora lá. Então a gente está falando da questão da fiança. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho, vai compartilhar agora. Pronto, compartilhando. Pronto, então a gente está falando da questão da fiança. O cara foi preso em flagrante na audiência de custódia, o juiz vai analisar a legalidade ou ilegalidade do flagrante. Tanto a legalidade como a ilegalidade do ponto de vista material, como do ponto de vista procedimental. A regra é que o juiz vai conceder a liberdade provisória. E a liberdade provisória é a possibilidade do indivíduo responder ao processo em liberdade. Para o juiz ter tranquilidade de que o indivíduo vai responder o processo em liberdade e não vai tumultuar atos, não vai praticar atos que tumultuem um processo, o juiz pode arbitrar várias cautelares. Essas cautelares, hoje o juiz não pode mais arbitrar de ofício, tem que o Ministério Público pedir, ou quem estiver envolvido no processo. E também, às vezes até o advogado, ele pede para o juiz arbitrar esses cautelares para não ficar, para o cliente dele não ser preso, não ser convertido à prisão em flagrante em prisão preventiva. Além de ter que o Ministério Público pedir, às vezes até o advogado, o defensor público pedir o arbitramento da cautelar, o juiz precisa motivar na necessidade da cautelar e na adequação também da medida. Show. Aí a gente estava conversando que uma das cautelares é a fiança. E a fiança é um dinheiro, um bem, um valor que você dá em garantia de que vai responder o processo em liberdade e não vai praticar atos que tumultuem o processo. Se você praticar esses atos, que é o que a gente chama de quebramento da fiança, o juiz vai determinar a quebrada da fiança e você vai perder metade do valor. Você, no caso, é a pessoa que prestou fiança. Perde metade do valor para onde? Para o fundo penitenciário, que pode ser estadual ou nacional. Então, por exemplo, eu, Sidney, fui preso em flagrante porque estava dirigindo embriagado. Aí foi feito o auto de prisão em flagrante, chegou para o juiz, e o juiz disse: Sidney, você é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, tem família, tem trabalho, não tem por que você ficar preso preventivamente. Você está liberado. Mas para eu te liberar, Sidney, você tem que pagar 10 mil reais. Aí eu gero a guia de recolhimento de fiança, aí gero o boleto que eu mostrei para vocês na aula passada, pago essa guia e fica 10 mil reais depositado numa conta judicial. Essa conta judicial fica rendendo. Aí, a partir do momento em que eu paguei, toda vida que eu fui intimado por um ato processual, por exemplo, como uma audiência, eu tenho que ir ou justificar por qual motivo eu não estou indo. Então eu tenho que ir ou justificar porque não fui. Se eu fui intimado para uma audiência e faltei e não justifiquei porque não fui, o juiz pode decretar a quebra da fiança. A quebra da fiança é perder metade do valor. E os casos de quebra da fiança estão no artigo 341 do Código de Processo Penal, como eu já falei para vocês. Já o juiz pode decretar a perda da fiança também. Enquanto a quebra é você perder metade do valor da fiança, a perda é você perder a fiança completa.
Você perder a fiança completa, só existe um caso, que é quando você vai ser condenado, então você foi condenado, foi intimado para iniciar o cumprimento da pena e não iniciou. Aí, nesse caso, o juiz vai decretar a perda da fiança e vai perder o valor total. Agora, professor, vamos supor, então, que foi todo o processo, eu paguei a fiança, pratiquei todo o processo, todos os atos, fui para tudo, não teve perda e nem quebra da fiança. E no final do processo, eu fui absolvido. O que é que acontece? Bom, se você foi absolvido e não houve nem quebra nem perda da fiança, a fiança é devolvida a você, você vai ter essa fiança corrigida. E a correção é melhor que da poupança. Então, enquanto advogado, você vai ter que pedir para o juiz o levantamento da fiança em favor do seu cliente. Então, vamos supor que um amigo seu foi preso numa blitz porque estava dirigindo embriagado, que é o exemplo mais comum dos amigos da gente, né? Dependendo do tipo de amigo que você tem. E aí, o que é que acontece? Ele te liga, pagou a fiança, respondeu o processo de liberdade, no final ele foi absolvido. Aí você vai ter que pedir em favor dele o levantamento da fiança para que ele possa sacar o valor integralmente e corrigido. Professor, mas agora vamos para outra vertente. Vamos supor que eu paguei a fiança, respondi o processo em liberdade, não dei causa nem à quebra e nem à perda da fiança. Ao final, o juiz me condenou. Quando o juiz te condena, essa fiança vai servir para pagar a pena de multa, que eventualmente você tenha sido condenado, uma pena restritiva de direito, que vocês estudaram em penal 1, que é uma pena pecuniária, que pode ser uma pena pecuniária. A fiança pode servir para pagar as custas do processo. A fiança pode servir para pagar, eventualmente, honorários do advogado da Defensoria Pública, no caso em que o cara tinha condições de pagar advogado, mas foi atendido pela Defensoria Pública. Enfim, quando você é condenado, a fiança ela serve para garantir o pagamento do qual você foi condenado. A fiança serve, inclusive, para você garantir o pagamento à vítima, uma indenização à vítima. Então, a fiança ela serve para garantir a indenização à vítima, pagamento de multa que você tenha sido condenado, pagamento a uma prestação pecuniária que você tenha sido condenado, que é uma pena restritiva de direito, as custas do processo e honorários do seu advogado ou da Defensoria Pública. Galera, deu para entender a função da fiança? Me respondam aí se vocês estão com alguma dúvida. Eu sei que a aula já está muito tumultuada, mas eu estou sendo comido por mosquito. Então vão me perguntando aí, enquanto eu vou ali para o quarto, que aí eu vou respondendo. Alguma dúvida, turma, para que serve a fiança? A fiança basicamente serve para o que mais dói na gente, né? Que é o bolso. O bolso dói muito na gente, né? Então você dá esse valor na fiança, em garantia, e aí você não pode praticar atos que tumultuam. A Letícia está perguntando, pode repetir o que acontece com a fiança em caso... Ah, posso sim, Letícia. É assim, ó. Aí só um minutinho. Caramba, eu tô... Simplesmente eu fui comido pelos mosquitos. Isso aqui não pode faltar, né? Sim, Letícia, caso você seja condenado, a fiança ela vai servir para pagar a multa, vai servir para pagar as custas do processo, vai servir para pagar prestação pecuniária, honorários para a Defensoria Pública e ainda uma indenização para a vítima. Então, se o juiz determinou que você pague uma indenização para a vítima, esse dinheiro sai da onde? Sai da fiança. Se o juiz determinou que você cumpra uma pena privativa de liberdade e pague multa, esse dinheiro sai da onde? Da fiança. E eu já estou falando tudo isso para vocês, para que vocês tenham noção de como é que um juiz ou um delegado vão arbitrar a fiança. Um juiz ou um delegado, eu sou um delegado, artigo 322, já eu chego lá. Quando o crime tem pena máxima de até 4 anos, como é o caso do furto simples, o próprio delegado pode arbitrar a fiança. Então eu fui preso furtando o Americanas. Me levaram para a delegacia, fizeram o auto de prisão em flagrante. Se eu pagar a fiança na delegacia, eu já vou para a audiência de custódia solto. Eu não vou para a audiência de custódia preso. Então, de acordo com o artigo 322 do CPP, o delegado ele pode arbitrar fiança nos casos em que cabe fiança
E eu vou já falar para vocês quando é que cabe fiança. Na verdade, eu vou falar quando é que não cabe. Então, quando não cabe, significa que nessas situações, o resto tudo cabe. Então, o delegado ou o juiz, quando eles forem arbitrar fiança, uma das coisas que eles têm que ter em mente é a função da fiança, de pagar as custas do processo, honorário de advogado, pagar a multa, prestação pecuniária, pagar a indenização à vítima. Tranquilo? Se quiser que eu repita de novo, eu repito. Aí o Júnior está falando assim, o advogado pode pedir incidência dos honorários contratuais sobre o valor da fiança. Pessoalmente, eu nunca vi isso. Mas acredito que em tese pode. Quando é que eu falei que pode ser a fiança para pagar o advogado? É porque no processo penal, e eu já conversei isso com vocês, até quem é mais rico dos ricos pode se utilizar da defensoria pública. Pode, aspas. Se eu fui para uma audiência criminal e não tenho um advogado, o juiz vai nomear para mim um advogado ou um defensor dativo, ou um defensor público, mesmo tendo condição. Professor, quer dizer que você, mesmo tendo condição de pagar, se você for para uma audiência criminal sem advogado, o juiz vai nomear advogado para você? Vai. Só que se ele notar que você tem condições de pagar e você não pagou, aí o juiz vai te condenar a pagar os honorários para esse advogado. Deu para entender? Tá travando, né? Peraí. Galera, eu vou trocar aqui pro meu celular, que é como tava. Deixa eu ver aqui como é que tá meu celular. É porque assim, minha internet ela fica lá fora, por isso que lá fora é melhor. Mas lá o pessoal vai começar a fazer academia e ainda tá os coisas me picando. Eu vou mudar aqui pra internet do meu celular. Se eu cair, tá travando até pra eu escrever. Se eu cair, não saiam que eu volto já. Eu tô só trocando aqui pro meu celular. Vitória, deu para entender? Tá travando ainda? Eu acho que agora eu já tô conectado no meu celular. Deu para entender? Tranquilo? Pronto, show. Então é que eu já tô conectado aqui no meu celular. Tá até ele aqui. Beleza, turma? Então posso continuar? Então vamos ver alguns artigos importantes sobre a fiança. O que eu quero ver com vocês, primeiro, é que vocês não esqueçam que o delegado ele pode arbitrar a fiança quando a pena máxima do crime não seja maior do que não seja maior do que 4 anos. Olha o que é que diz aqui o artigo 322. Ó. A autoridade policial somente pode conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então a gente tem um crime de dano, a gente tem um crime de dano qualificado, calúnia na internet, calúnia na frente de várias pessoas, o crime de furto, simples, são crimes que o próprio delegado pode arbitrar fiança. Nos demais casos, ou seja, nos casos em que a pena seja superior a 4 anos, a fiança vai ser requerida ao juiz e o juiz tem 48 horas para decidir a fiança. No caso, em tese, seria 24 horas, né? Com essa nova redação do pacote de crime. Mas, enfim. Aí, pessoal, você pode me perguntar, professor, e quanto é que vai ser a fiança? Afinal, além de a fiança, o juiz, o delegado, ter que olhar a condição econômica do preso, então um cara que é um professor de escola municipal vai pagar uma fiança, já um empresário vai pagar outra fiança, ainda que eles cometam o mesmo crime. O código, no artigo 325, ele dá alguns parâmetros, tanto para o delegado como para o juiz, fixar o valor da fiança. Então, olha o que o artigo 325 diz. Vocês estão enxergando a minha tela? Deixa eu só ver se está compartilhando. Tá. Tá aqui o 325. Ele vai falar assim, ó. Ai, Jesus. 325 vai falar assim, ó, porque eu dei zoom para vocês enxergarem melhor. 325 vai falar assim, ó. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Então, a fiança vai ser de 1 a 100 salários mínimos quando a infração quando for uma infração cuja pena privativa de liberdade máxima não for superior a 4 anos. Então, se for um furto simples, ou seja, se for crimes em que o próprio delegado já pode fixar a fiança, ele fixa como regra entre 1 a 100 salários mínimos. Mas ele tem que levar em consideração a situação econômica do preso, ok? Tem que levar em consideração tudo isso que eu falei para vocês. Multa, custas do processo, eles têm que ter isso em base. Agora,
Se o crime tiver pena privativa de liberdade superior a 4 anos, a fiança vai ser fixada em 10 a 200 salários mínimos, como tem assim, de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Aí você pode olhar para mim e pode dizer assim, professor, um salário mínimo, então, como você está vendo aqui, que a menor fiança, do jeito que está aqui, é um salário mínimo. Só que, galera, bora combinar que não é todo mundo que tem um salário mínimo, que é 1.000 e tantos reais, na conta para poder pagar a fiança, não. Então, o cara, por exemplo, que furta, o cara que até rouba, o cara que comete certos crimes, a maioria dos criminosos do nosso país não tem um salário mínimo para pagar. Ou então você pode olhar por outro lado e dizer, professor, eu estou vendo aqui que o maior valor da fiança vai ser ou 100 salários mínimos, que aí dá 100 salários mínimos, 100 mil reais, ou 200, que aí dá 200 mil reais. Mas o que é 200 mil reais para um político que comete corrupção passiva, por exemplo? Corrupção passiva, ela é um crime que enseja fiança. O cara pode, se for preso em flagrante, aqueles dólares na cueca, por exemplo, o cara pode ser preso em flagrante ali. E se o juiz fixar, vou fixar a sua fiança em 200 salários, 200 mil reais. O cara diz assim, 200 mil reais é o que eu gasto no restaurante, no almoço. Então, assim, às vezes a fiança pode ficar muito alto, ou às vezes a fiança pode ficar muito baixa. Por isso que existe o parágrafo primeiro. E o parágrafo primeiro vai falar assim, ó, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada. Vou já conversar sobre isso com você. Ou seja, quando o cara não tem condição mesmo de pagar nada, ou aí não dá, pode ser reduzida até no máximo 2/3, ou pode ser aumentada em até 1.000 vezes. Então, quanto é o menor valor da fiança que você pode pagar? Se a fiança mínima é um salário mínimo e pode ser reduzida até 2/3, significa que você vai pagar até assim 1/3 do salário mínimo. Então, se você me perguntar, professor, quanto é o menor valor da fiança? O menor valor da fiança, quando alguém paga fiança, nesse caso aqui, do jeito que está no CPP, é 300 e pouquinhos reais. Então, é 1/3 de um salário mínimo. E, professor, quanto é o maior valor da fiança? Aí já é 1.000 vezes 200 salários mínimos, que dá coisa de 2 milhões de reais, né? Dá 2 milhões ou 20 milhões de reais, que aí já é muito. Deu para entender, pessoal, essa questão? Porque, ó, por um juiz, aqui está o parâmetro. Delegado, você pode fixar a fiança de 1 a 100 salários mínimos, porque o delegado só pode fixar a fiança quando a pena privativa de liberdade máxima não passa de 4 anos. Juiz, você pode fixar fiança que vai até 200 salários mínimos. Contudo, juiz e delegado, olhem a situação econômica do preso. Você pode, no caso, o juiz pode dispensar, vou falar sobre a dispensa mais tarde com vocês, mas pode o juiz ou o delegado reduzir ou aumentar esse valor da fiança. Então, já que o artigo 325 ele dá parâmetros de fixação de valor da fiança, vem o artigo 326 e ele fala tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Para determinar o valor da fiança, saber se é um salário mínimo, se é 10, se é 100, a autoridade terá em consideração a natureza do crime, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o julgamento final. Não esqueça que a fiança pode ser a todo tempo reforçada. Eu até brinquei com vocês na aula passada, de um caso que foi o cara deu como fiança a banheira de um motel, que aí ela perde valor com o tempo. Então a fiança sempre vai poder haver o reforço da fiança quando ela for insuficiente, ou quando mudar de crime, então era um furto, virou um roubo, o juiz pode pedir o valor, pode pedir o reforço da fiança. Galera, tá dando para entender para que serve a fiança? A fiança é a garantia que você vai dar. Tá aqui, juiz, estou pagando 10 mil reais, tá aqui, vai me fazer falta. Eu quero recuperar esse dinheiro de volta. Como é que eu faço para recuperar esse dinheiro de volta? Ser absolvido, e não der causas nem ao perdimento
e nem a quebra da fiança. E o Vitor está perguntando, então quanto mais dinheiro você tem, maior será a sua fiança. Com certeza. Vitor, teve um cineasta francês, cara, aqui que eu digo foi no Rio, ele estava num Porsche, num carro, né? E ele atropelou uma mulher grávida, a mãe dela e um filhinho. Cara, a fiança dele foi assim, coisa de R$ 1 milhão, porque o cara tinha muita grana. Então, como você bem falou, o juiz e o delegado, para fixar a fiança, eles têm que olhar a situação econômica do preso. Então, olha a infração penal, a periculosidade do agente, olha a pena máxima do crime, e aí por aí vai. Deu para entender, Vitor? Galera, todo mundo entendeu para que serve a fiança, quem é que fixa, que é o delegado e o juiz, quando é que o delegado pode fixar, que é até quando a pena do crime for até 4 anos, furto simples, dano qualificado, calúnia na internet, tudo isso o delegado pode fixar. Esses crimes menos graves, né, desculpem, de pequeno e médio potencial ofensivo. Deu para entender a razão da fiança? A fiança é muito importante. Porque, galera, imagina aí que tu pagou 100 mil, tu pagou 10 mil reais. Tu vai querer esse dinheiro de volta. E aí, mesmo que tu venha a ser condenado, caso eu paguei 10 mil reais, fui condenado, o juiz vai pagar tudo isso que eu falei para vocês, né? As custas do processo, o advogado, a vítima, a indenização da vítima, a multa tal. O que sobrar me é devolvido. Então, como para a gente o que mais dói é o bolso, o juiz já arbitra o valor da fiança e o juiz, depois que arbitrar, diz assim, ó, faz tudo direitinho. Senão, tu vai perder a fiança ou vai perder pelo menos metade do valor. É para isso que serve a fiança. Beleza. Então, já que vocês não estão com dúvida, eu estou assumindo que vocês sabem, já estão entendendo o que é a fiança. Você entendeu tudo, você só não entendeu quando é que o juiz ou o delegado, eles vão arbitrar a fiança. Então, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, na audiência de custódia, o juiz, como regra, vai conceder a chamada liberdade provisória. Essa liberdade provisória pode ser com fiança ou sem fiança, e em qualquer caso o juiz pode decretar essas cautelares. Tudo isso eu acho que vocês já entenderam. Ótimo. Você já entendeu o que é a fiança, que é uma cautelar diversa da prisão, para que ela serve e tal. Essa parte eu também acho que vocês já entenderam. Eu acho que vocês ainda não entenderam tão somente quando é que vai ser uma liberdade provisória com fiança, quando é que vai ser uma liberdade provisória sem fiança. Turma, a regra é que a liberdade provisória vai ser com fiança. Então, sempre que alguém for preso, sempre não, mas a regra é que quando alguém for preso em flagrante, o juiz vai conceder a liberdade provisória com fiança. O juiz só não vai conceder a liberdade provisória com fiança nos casos do 323 e nos casos do 324 do CPP. Então, professor, como é que eu sei se o crime que meu cliente foi preso em flagrante, como é que eu sei se ele vai poder pagar fiança ou não? Isso é um detalhe, tá? Fiança é um direito subjetivo do preso. Preenchidos os requisitos, o juiz tem que conceder a liberdade provisória com fiança. Volta a dizer que se ele não conceder a liberdade provisória, aí o juiz vai ter que prender preventivamente. E vocês vão ver que a prisão preventiva, para ela ser decretada, meu amigo, parece brincadeira, mas é uma lenda. A gente vai já chegar lá, eu quero chegar lá nessa aula, já que a gente ainda vai esticar um pouquinho mais por conta do acontecido. Mas, enfim, quando é que você sabe que o seu crime cabe ou não fiança? Basta não estar nos artigos 323 e no 324 do CPP. E nessa hora, dei glória a Deus, porque na época que eu estudei isso, essa matéria era um saco. Porque a gente tinha que olhar a pena mínima do crime, tinha que olhar a pena máxima do crime. Era um tanto requisito chato, pessoal. Hoje em dia tá um mamão com açúcar. Bem facinho. Então você sabe que a regra é que todos os crimes, como regra, cabem fiança caso o seu cliente venha a ser preso em flagrante. Corrupção passiva? Cabe, cabe. Concussão cabe, cabe. Furto cabe, cabe. Roubo cabe, cabe.
Ou seja, a regra é que todos os crimes, se alguém for preso em flagrante delito, ele vai ser beneficiado pela liberdade provisória com fiança. Aí eu só paro aqui para a gente refletir um pouco que quando a sociedade diz que a polícia prende e o judiciário solta, não é bem assim. O judiciário ele é um aplicador da lei ao caso concreto. O judiciário ele tem que aplicar a lei, muito embora alguns juízes não sabem disso, né? Principalmente com essa história de pós-positivismo, que eles aplicam os princípios e não mais a lei. Mas essas são outras discussões. Então, quem manda quando alguém é preso em flagrante, o judiciário soltar, é o legislador. Porque estou aqui eu dizendo para vocês que se alguém é preso em flagrante, a regra, e é direito subjetivo do preso, que seja a ele concedido a liberdade provisória com fiança. Excepcionalmente, aquele crime não vai caber fiança. Quando é que não vai caber fiança? Não vai caber fiança nas situações do 323 e do 324 do CPP. E o que é que o 323 e o 324 diz? Olha aqui, ó. Não cabe fiança. Nos crimes de racismo. Racismo é você impedir uma pessoa por conta da sua cor, da sua raça, da sua religião, da sua orientação sexual, de não participar de determinado ato da vida pública. Então, sou eu dizer que muçulmano não assiste a minha aula. Sou eu dizer que eu enquanto garçom, não vou servir um negro. Sou eu dizer que não vou hospedar no meu hotel um índio. Tudo isso é racismo. Se eu fui preso em flagrante por racismo, eu não vou poder ser, não vai poder a mim ser concedido liberdade provisória com fiança. Professor, mas a liberdade provisória sem fiança vai? Vai. E é uma dica que eu não quero que você deixe de saber. Todo crime admite liberdade provisória, ok? Se cair alguma vez na sua prova, alguma vez em qualquer canto, tráfico ilícito de entorpecente não admite liberdade provisória. Tá errado. Todo crime admite liberdade provisória. O que pode acontecer é o crime não admitir o arbitramento de fiança. Então, racismo admite liberdade provisória? Sim. Mas admite a liberdade provisória sem fiança, nos casos da liberdade provisória sem fiança, que eu vou já conversar com vocês. Então, racismo admite liberdade provisória? Sim. Tráfico ilícito de entorpecente admite liberdade provisória? Sim. Qualquer crime admite liberdade provisória? Sim. Não existe crime que não admita liberdade provisória. Existem crimes que não admitem a fiança, mas todo crime admite liberdade provisória, pelo menos na teoria. Então, não admite a fiança o racismo, não admite a fiança os crimes equiparados ao hediondo. Quais são os crimes equiparados ao hediondo? TTT, tortura, tráfico ilícito de entorpecente, que é o tráfico de drogas, e o terrorismo. Fui preso tentando levar drogas de Fortaleza para Manaus. Eu fui preso em flagrante. Vou ser beneficiado pela liberdade provisória com fiança? Não. Por quê? Porque o tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de drogas, não admitem a fiança. Mas eu posso sair em liberdade provisória? Sim. Eu não posso pagar a fiança, mas eu posso sair sem pagar, muito embora isso possa parecer contraditório. Então, a fiança não admite, o racismo não admite a fiança, a tortura não admite a fiança, nem o tráfico de drogas e nem o terrorismo. Também não admite a fiança os crimes hediondos. Crimes hediondos são os que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Crimes hediondos são os que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. É o latrocínio, é o estupro, é o homicídio qualificado, é o estupro de vulnerável, é o homicídio simples praticado na atividade típica de grupos de extermínio. Então, esses crimes, racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os hediondos, e ainda vai ter mais um, eles não admitem a fiança. Se você for preso em flagrante por esses crimes, você pode até ser beneficiado pela liberdade provisória, mas vai ser a liberdade provisória sem fiança.
e não a liberdade provisória com fiança. E, finalmente, o último tipo de crime, para o artigo 323, que não admite a fiança, são aqueles que são os crimes, né, cometidos por grupos armados contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional. Então, só um detalhe de prova. Eu já disse para vocês que só existem 2 crimes imprescritíveis no Brasil. Só existem 2 crimes imprescritíveis no Brasil, que não prescrevem. Que se eu cometer hoje, com meus 35 anos de idade, com 90 eu ainda posso ser punido por esses crimes. Quais são esses crimes? É o racismo e os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional. Então, o inciso 1 e o 3, ele traz os 2 crimes que não prescrevem no Brasil, são esses 2. E além desses crimes não prescreverem no Brasil, esses crimes são inafiançáveis. Se alguém for preso em flagrante por esses crimes, pode até ser beneficiado pela liberdade provisória, mas vai ser a liberdade provisória sem fiança. Eles não vão poder pagar fiança. Fiança é um direito subjetivo do réu, como eu já falei. Então, se você for preso em flagrante por racismo e por esse crime de ação de grupos armados, civis ou militares, além de eles serem imprescritíveis, são inafiançáveis. As provas adoram dizer que tortura, tráfico ilícito, entorpecentes, terrorismo e crime hediondo são imprescritíveis. Não. Esses crimes prescrevem. Professor, terrorismo prescreve? Sim. Professor, tráfico de drogas prescreve? Sim. Latrocínio, homicídio qualificado, todo crime prescreve, exceto o inciso 1 e o 2. Esses crimes do inciso 2, eles são inafiançáveis. Então, quando você ouvir falar que um crime é inafiançável, o estupro é um crime inafiançável, significa que na eventualidade de você ser preso em flagrante, você não vai poder pagar fiança para sair. Não é que você não vai poder ser beneficiado pela liberdade provisória. Sim, você vai. Todo crime admite pela liberdade provisória. Mas esses crimes do 323 não admitem a liberdade provisória com fiança. Só admite a liberdade provisória sem fiança. Pelo amor de Deus, não esqueça isso. E quais são as situações em que também não admitem a fiança? Está no 324, quando diz assim, ó, não será igualmente concedida a fiança, aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança anteriormente imposta, que aí você já sabe o que é o quebramento de fiança, ou infringido sem justo motivo quaisquer das obrigações que o juiz te impôs. Então, se eu fui beneficiado pela liberdade provisória com fiança e dei causa a um quebramento de fiança, o juiz pode decidir não arbitrar mais fiança. Se eu fui concedido uma liberdade provisória, vocês já ouviram falar que tem gente que vai para a audiência de custódia, consegue a liberdade provisória, e no dia seguinte está lá na audiência de custódia de novo, na semana seguinte está lá na audiência de custódia de novo, porque cometeu outro crime? Pronto. Esse caso dificilmente o juiz vai liberar. Então eu fui preso em flagrante pelo furto. Aí o juiz concedeu liberdade provisória para mim. No dia seguinte eu fui lá e assaltei alguém. Lá vai eu ser preso em flagrante, volto na frente do mesmo juiz. Esse juiz vai dizer, Sidney, sinto muito, você cometeu crime, mesmo você já tendo sido beneficiado pela liberdade provisória com fiança. Sidney, você não tem mais direito de pagar fiança para sair. Então, não vai ser concedida a fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringido as obrigações que o juiz te impôs. Não admite fiança à prisão civil ou militar. Prisão civil é a prisão decorrente do inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, e prisão militar é a decorrente do Código de Processo Penal Militar. Então, prisão civil e prisão militar não admitem a fiança. E, por fim, não admite a fiança quando presente os motivos que autorizam a decretação da preventiva, que é assunto que a gente vai já ver. Vou voltar aqui só para vocês verem, tá? O cara foi preso em flagrante. O flagrante chega, o auto de prisão em flagrante chega ao juiz em até 24 horas. O juiz determina a realização da audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz vai ver,
o flagrante é legal? Sim, então relaxo. Ah, o flagrante é legal? Sim. Como regra, pelo menos na teoria, o juiz vai conceder, se o flagrante for legal, a liberdade provisória. E a liberdade provisória, como regra que ele vai conceder, é a confiança. Porque o preso em flagrante tem o direito subjetivo de pagar a fiança. É uma regra. O juiz só não vai conceder a liberdade provisória com fiança nos casos do 323 e do 324 do CPP. Tirando esses casos, se o crime que você foi preso, por exemplo, é o crime de embriaguez ao volante, é um crime de porte ilegal de arma de uso permitido, tirando os crimes do 323 e as situações do 324, todo crime admite liberdade provisória e confiança. E lembrem que o juiz pode arbitrar não só a fiança, pode arbitrar também outras medidas cautelares, desde que o MP peça e o juiz fundamente na necessidade e na adequação. Então a regra é que quem é preso em flagrante é liberado pagando a fiança. O cara pagou a fiança, a vara expede o alvará de soltura. Aí você, enquanto advogado, geralmente vai acompanhar o cumprimento do alvará de soltura. Eu, oficial de justiça, por exemplo, a gente tem vários plantões que a gente tem que cumprir. Um deles, que é o diário, sai muito alvará de soltura nesse caso. O cara foi preso em flagrante, o juiz, delegado não, o advogado pede ao juiz a liberdade provisória, confiança, porque o delegado não deu. Então, quando o delegado nega, o próprio advogado pode fazer uma petiçãozinha chamada liberdade provisória e confiança. O advogado vai lá falar que o cliente dele é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, e o juiz, como regra, pela lei, ele tem que conceder a liberdade provisória, confiança. Aí o juiz vai calcular a fiança em R$ 10.000. Aí o advogado corre para tentar pagar, obviamente com dinheiro do preso, esse valor. Ah, professor, e a família pobre tem dinheiro? Vocês viram que a situação econômica influencia no valor da fiança. E geralmente, quem é pobre, pessoal, eles vendem tudo que você imaginar e chega com dinheirinho, dá pena. Aí o advogado paga, ele gera o boleto lá no próprio site do tribunal. O boleto que eu chamo é a guia de recolhimento de fiança. Gerou a guia de recolhimento de fiança, faz-se lá o boleto, o advogado paga e entrega para a vara. Quando entrega para a vara o comprovante, né, do boleto pago, aí a vara expede o alvará de soltura. Aí vai o oficial de justiça e ele entrega lá, agora na época de pandemia está sendo tudo eletrônico, e entrega para a delegacia e a delegacia tem que soltar, o local onde ele estiver preso, tem que soltar o indivíduo. Turma, eu vou até parar de compartilhar minha tela para eu olhar melhorzinho para vocês. Me digam uma coisa, vocês entenderam tudo que eu falei? Sim, né? Vitória, tá tranquilo. Porque geralmente em sala de aula, a quantidade de dúvida que tem. Ah, eu não vi outras dúvidas. O Vitor falou assim: professor, de certa forma, essa fiança de alto valor já não seria uma prévia punição ao acusado? Isso não inflige. Eu não vejo como uma. Eu vejo que é quem pode mais paga mais. E no final, se o cara for absolvido, já devolve a ele, entendeu? Não vejo muito dessa forma, não, Vitor, mas assim, pense um pouco mais a respeito, tu pode até defender isso, não tem problema não. O Júnior diz, nos termos do artigo 325, se refere aos parâmetros do delegado, enquanto o inciso 2, sim, porque o inciso 1 e 2, Júnior, ele diz respeito ao juiz também, tá? Porque nos casos em que o delegado nega o arbitramento de fiança, o advogado, o defensor público, o próprio preso vai pedir a quem? Vai pedir ao juiz. Então, Júnior, o inciso 1 e 2 do 325 diz respeito ao juiz também. E o 1, só o delegado. Certo? A Vitória, sim, deu para entender, graças a Deus. O Gutierrez se torna uma garantia para a vítima e para o Estado. Eu também concordo mais com o posicionamento do Gutierrez. Mas já que o Vitor levantou essa dúvida, vamos esperar o Vitor assim, né, pensar um pouco mais. Enfim, a gente está no direito, é para discutir mesmo, é para aceitar a opinião do outro, é para tentar pensar no posicionamento do outro para ver se a gente melhora a nossa ciência. Mas eu penso mais como o Gutierrez, que a fiança ela acaba sendo uma garantia para a vítima e para o Estado. E até para o advogado, né? Às vezes, o defensor público que atuou, o defensor público não, né? A defensoria pública, que não é o defensor em si que recebe, é a defensoria.
Então eu posso continuar, turma? Deu para entender? O cara foi preso em flagrante delito, vai para audiência de custódia, se o flagrante for legal, a regra é que o juiz vai conceder liberdade provisória com fiança. E ele pode impor outras cautelares, desde que requerida pelo Ministério Público e desde que haja necessidade de adequação. Caso a cautelar, caso esteja no 323 ou no 324, o juiz não pode arbitrar fiança. Quando é que o juiz não pode arbitrar fiança? Se o crime que eu fui preso em flagrante for crime de racismo, então eu proibi, não quis hospedar um negro, não quis hospedar um índio, um muçulmano, não quis hospedar um gay, então eu cometi racismo, fui preso em flagrante por racismo, não admite fiança. Terrorismo, não admite fiança se eu fui preso em flagrante. Tráfico ilícito de entorpecente, tortura, todos os crimes hediondos e os crimes, as ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Esses 5 tipos de crime não admitem a liberdade provisória com fiança. Então, se eu, Sidney, fui preso em flagrante porque estava vendendo droga na Unifor, por exemplo, e aí eu fui preso em flagrante, eu não vou poder ser beneficiado pela liberdade provisória com fiança. Todo crime admite liberdade provisória. O que pode acontecer é o crime não admitir liberdade provisória com fiança, ok? Beleza. E também quando é que não vai ser admitida a fiança? Prisão civil ou militar, o cara quebrou a fiança naquele processo ou descumpriu as obrigações impostas pelo juiz, e por fim, quando presente requisitos da preventiva. Presentes requisitos da preventiva é fumo, tem que ficar preso. O Vitor falou assim, só um ponto de vista mesmo, mas a fiança como garantia faz muito sentido também. Vitor, pensa, cara, não tem certo e errado, não. O que eu quero só é que você entenda o procedimento da coisa. Essas discussões axiológicas, eu acho que vale a pena elas serem enfrentadas, entendeu? Pensa. Vê se tu tá entendendo o procedimento, que a minha maior preocupação é você entender como o Código de Processo Penal diz. Se você estiver entendendo, massa. Mas continua pensando. Sempre bom, né? Massa. Vamos ver agora a liberdade provisória sem fiança, que acaba sendo, às vezes, a exceção. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar minha tela. Eu vou esticar um pouquinho, tá, turma? Porque eu perdi muito tempo nessa história. Fiquei doidinho, ó. Doidinho. E vocês estão bem, né, turma? Que bom. Que bom. Isso é bom. Fiquem bem, fiquem em paz. Vai já passar, se Deus quiser. Enfim. O que é mais importante já está, acho que, garantido, né? Que a gente não ter prejuízo no semestre. E a Unifor está sendo muito legal, né? Nesse enfrentamento da crise. Eu estou admirando muito. Sempre admirei muito a Unifor, mas agora mais que nunca. Vamos lá. Turma, então quando é que vai ser a liberdade provisória sem fiança? Aí eu vou colocar aqui, deixa eu só fazer alguma coisa aqui, turma, para não confundir vocês quando vocês forem estudar, tá bom? Medidas cautelares. Pronto. Para você lembrar, pronto. Acho que assim dá para entender. Que as medidas cautelares, elas dependem da necessidade de adequação, o juiz tem que fundamentar, e não podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. Show. Quando é que vai ser a liberdade provisória sem fiança? A gente tem basicamente 3 casos. O primeiro caso está no artigo 350 do CPP, que eu vou explicar já já. O segundo caso está no artigo 310, eu acho que é o parágrafo primeiro, era o parágrafo único, mas mudou a redação com o pacote de crime, e eu não sei se é o parágrafo primeiro, mas eu acho que é. 310, só voltar aqui para 310, porque antigamente era parágrafo único, com o pacote de crime mudou, e a gente ainda está se adaptando. Parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, e finalmente, turma, quando não estão presentes, eu vou botar assim, não, 312 e 313. Então vamos lá. Quando é que a gente que foi preso em flagrante vai sair em liberdade provisória sem pagar fiança? Quando é que a gente vai sair sem pagar fiança? O primeiro caso está no artigo 350, que é quando cabe fiança, mas o preso é extremamente pobre. Lembram lá, turma, que o mínimo da fiança é 1/3 de um salário mínimo?
um terço de um salário mínimo é mais do que R$ 300. Não é todo mundo que tem R$ 300 para pagar assim em fiança. Ai, professor, eu não tenho R$ 303. Tá aí, ó, para você ver. Mas o fato é que eu, Cisne, fui preso em flagrante furtando o supermercado. O João, pobre, paupérrimo, excluído da sociedade, foi preso furtando o mesmo supermercado. Se não fossem consideradas as situações econômicas minha e do João, que é paupérrimo, o João ia ficar preso em flagrante só porque é pobre. Por isso que o artigo 350 diz assim, ó, quando cabe fiança, então o crime admite fiança, mas o juiz nota, e quem dispensa a fiança é mais o juiz, o delegado ele quer dispensar, tem delegados que acabam dispensando, outros não, mas a regra é que é o juiz que vai fazer isso. Quando o juiz nota que o crime cabe fiança, mas o preso é extremamente pobre, de maneira que ele não consegue pagar um terço do salário mínimo, o juiz dispensa a fiança. Isso existe para não discriminar o pobre. Para se uma pessoa que tem condição de pagar a fiança e a outra que não tem, ambas foram presas em flagrante, se não houvesse essa dispensa para esse cara que é extremamente pobre, ele ia ficar preso só porque é pobre. Isso aí ia ser uma discriminação e não pode. A outra situação é quando o juiz analisa o auto de prisão em flagrante e nota que o indivíduo agiu acobertado por alguma excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, que está no artigo 23 do Código Penal. Então, é um caso do sniper, por exemplo, vou falar do sniper porque foi inovação do pacote de crime, né? O sniper, ele é o atirador de elite quando o indivíduo, o bandido, está com a vítima presa, sequestrada. Hoje o sniper pode atuar, ele pode atirar no cara e isso ser considerado legítima defesa, como regra, né? Isso aí foi uma inovação do pacote de crime no artigo 25 do Código Penal. Então o sniper foi lá, tava lá, a pessoa, o bandido tava lá com a menina presa, com ela lá presa, o sniper foi lá, puf, tacou um tiro na testa do sequestrador, o sequestrador morreu, e aí a população prendeu o sniper em flagrante. Quando o juiz lê o auto de prisão em flagrante e notar que o sniper agiu acobertado por algum excludente de ilicitude, ele vai conceder a liberdade provisória sem fiança. Em outras palavras, pessoal, às vezes em filme, como é filme de terror, né? A mocinha vai, o bandido tenta matar a mocinha, tenta, a mocinha, quando tá morrendo, mata o bandido, e só depois de muito tempo chega a polícia. Quando a polícia chega no local do crime e vê lá a meninazinha e o bandido morto, em tese, é pro delegado prender em flagrante a meninazinha. Prende em flagrante, vai pro juiz, se pelo depoimento das testemunhas, se pelos vídeos, o juiz nota que aquela pessoa que está presa em flagrante agiu acobertado por algum excludente de ilicitude, o juiz vai considerar a liberdade provisória sem fiança. Então a história do furto famélico, lembra? O cara é paupérrimo, não tem dinheiro para se alimentar, tá morrendo de fome, furtou uma melancia. O comerciante viu, prendeu o cara em flagrante e levou para a delegacia. Por que você furtou, meu filho? Aí ele fala, as testemunhas falam que ele estava com fome, ele queria comer e tal. O furto famélico, que é um furto em estado de necessidade, quando o juiz olha o furto famélico, o juiz vai conceder a ele uma liberdade provisória sem fiança. E o último caso das liberdades provisórias sem fiança é quando não cabe fiança e não estão presentes os requisitos da prisão, requisitos e fundamentos da prisão preventiva. E esses requisitos e fundamentos da prisão preventiva estão no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, que é o que a gente vai estudar. Então, quando é que o juiz vai conceder liberdade provisória? A regra é que você foi preso em flagrante, o juiz tem que conceder a liberdade provisória com fiança. Quando é que o juiz vai considerar a liberdade provisória sem fiança? Primeiro caso, cabe fiança, mas o cara é extremamente pobre, que ele não pode pagar um terço do salário mínimo. Então o juiz, nesse caso, dispensa a fiança. Sai em liberdade provisória, pode aplicar outras cautelares, mas o juiz dispensa a fiança. Outro caso
em que o juiz vai dispensar a fiança é quando ele notar pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento das testemunhas, da vítima, do próprio preso, que o preso agiu acobertado por excludente de licitude. Aí o juiz vai conceder a liberdade provisória sem fiança, podendo impor outras cautelares, como vocês já sabem. E, por fim, quando é que ele vai conceder liberdade provisória sem fiança? Quando não cabe a fiança, mas não estão presentes requisitos da preventiva. Então, vamos, por exemplo, eu cometo tráfico de drogas, internacional de drogas. Eu estou exportando droga lá para o Canadá. E aí eu fui preso em flagrante. O tráfico de drogas, a gente já sabe, ele não admite liberdade provisória com fiança, mas ele admite liberdade provisória sem fiança. Se o juiz nota que não estão presentes os requisitos da preventiva, o juiz vai me dispensar a fiança, vai conceder a liberdade provisória sem fiança. Então, professor, um traficante, se ele for preso em flagrante, ele pode ser beneficiado pela liberdade provisória? Pode, pela liberdade provisória sem fiança. Quando não estão presentes os requisitos e fundamentos da preventiva, que está no 312 e no 313. E aí, galera, estão aí ainda? Deu para entender? A Letícia está falando, sem fiança não... É assim, ó. Sem fiança pode ser, Letícia, o artigo 323 e o 324, Letícia, ele serve para nos nortear quando não cabe fiança. Tudo bem? Aí, quando não cabe fiança, que aí está no 323 e no 324, e o indivíduo, ele não, e no caso, não estão presentes os requisitos da preventiva, aí o juiz vai conceder a liberdade provisória sem fiança. Deu para entender, Letícia? Então, o 323 e o 324, eles são apenas um dos 3 casos de quando o juiz pode conceder a liberdade provisória sem fiança. Letícia, entendeu? Pronto, show. Turma, todo mundo entendeu? Sim, não, mais ou menos. Show. Querem terminar a aula e a gente conversa sobre prisão preventiva na próxima aula? Acho que é melhor porque prisão preventiva é maior e não vai dar para terminar. Pode responder. Qual foi a pergunta do Júnior? Letícia, eu não sei qual é a pergunta do Júnior. Peraí. O Júnior tá. Nos termos do 325, o inciso 1 se refere. É assim. Os 325, Letícia, inciso 1 e 2 vale para o juiz. E o 1 vale para o delegado. Então, 1 e 2 para o juiz do 325, inciso, e o inciso 1 vale só para o delegado. Foi isso que eu falei. Pronto. Tranquilo? Então, é o que ele perguntou, porque o juiz, às vezes o delegado, ele nega a fiança. Aí tu, como advogado, o que é que tu vai fazer? Vai pedir a liberdade provisória e confiança para o juiz. Mesmo a infração tendo pena até 4 anos. Então, eu fui preso em flagrante furtando. O juiz não, o delegado não foi com a minha cara. O delegado não arbitra a fiança. O que é que o meu advogado vai fazer? Vai pedir liberdade provisória e confiança ao magistrado. Então, o inciso 1 vale também para o magistrado. Tranquilo, Letícia? Pois, galera, eu vou ficar por aqui. A aula vai estar gravada. A gente se vê na quinta-feira que vem falando de prisão preventiva. Tranquilo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, viu? E se cuidem. Até quinta-feira. Venham para a aula, não deixe de vir não, tá bom? Obrigadão todo mundo. Show, obrigado, Vitória. Galera, valeu. Interromper a gravação aqui.